Tenho certeza que você já ouviu falar em diversas fanfics de MLP. Existem várias nos Estados Unidos, mas no Brasil, muitas pessoas não sabem muito bem o que fazer. Às vezes fazem a fanfic sem saber direito o que estão fazendo. São de chip sem noção, clop. Não vi até agora uma fanfic de MLP no Brasil que tenha uma história fixa e diferenciada desses exemplos que acabei de citar. Por isso, decidi pegar um conceito de fanfic nos Estados Unidos que é bem popular pela fandom lá fora. Por isso, nesse vídeo, vamos falar sobre a fanfic que eu criei sobre o universo alternativo de MLP. Eu lhes apresento Swap is Magic. Antes de começarmos a falar sobre o Swap is Magic em si, vamos falar sobre o que é o termo AU. AU é a sigla para Alternate Universe, ou seja, universo alternativo. Esse gênero é bem popular na comunidade de fanfics de MLP, lá fora, claro. Existem vários exemplos, meus favoritos são Lunaverse e o Sunsetverse. Colocarei elas na descrição do vídeo ou nos comentários, pois foram uma das minhas principais inspirações para fazer Swap is Magic. Mas você está se perguntando, o que elas têm a ver? Simples, são universos alternativos que trocam os personagens principais, ou seja, as Main Six, e mudam alguns eventos que acontecem, mas eu decidi criar um universo onde além das Main Six serem trocadas, os personagens secundários também foram trocados, e diversos elementos da narrativa. Mas agora vamos falar das diferenças do Swap is Magic para o roteiro original de MLP. E lembrando, a origem de Kitari pode ser considerada uma fanfic? Talvez, exceto pelo fato de que, mesmo os acontecimentos serem drásticos, não afetam a narrativa de MLP, pois eu sempre tomo cuidado nesse ponto. Vou falar um pouco mais sobre a relação entre essas duas fanfics no final do vídeo. Enfim, chega de enrolação e vamos nessa! A primeira e principal mudança é que, ao invés de Luna ter sido corrompida e ser banida para a Lua, Celestia se corrompeu e foi banida para o Sol. Mas como, você me pergunta? Tudo estava de boa em Equestria, até Celestia depois de um tempo se sentir superior aos outros, até mesmo Luna. Ela começou a tratar seus súditos como escravos conforme o tempo foi passando. E Luna tentou dialogar com Celestia, mas não deu muito certo. E a Celestia virou suposto filho do capeta, ou seja, Solar Blaze, a versão Nightmare Moon de Celestia. E eu sei que existem várias versões da Celestia assim, mas eu decidi criar um nome mais original. Então, continuando, Luna levou uma surra da Celestia, apanhou mais que condenado em prisão, até que Luna decide usar os elementos da harmonia contra a Celestia e bane ela para o Sol. Antes que questionem, ela tem magia de fogo, ou seja, ela pode suportar. Se forem questionar isso, lembre-se de que Luna de alguma forma conseguiu aguentar aquele frio desgraçado na luta. Então, touché! Luna virou o governante supremo de Equestria, e por conta disso, ficou com a mesma idade e tamanho da Celestia, nos tempos atuais. Ela sentiu culpa por ter banido Celestia? Bem, sim, pois ela não tinha outra escolha, além dela não poder ter feito nada, pois a Celestia era claramente mais forte que a Luna, então, né. Outra mudança que foi feita é que Trixie é aprendiz de Luna, e Amber é a sidekick de Trixie. Hora da explicação! Trixie na história original já foi estudante de Celestia, mas Celestia rejeitou ela por motivos óbvios. Então em Swap is Magic, Luna aceitou a Trixie em sua escola de magia, pois Luna é um pouco mais gentil e ingênua que Celestia, se você for notar bem. Antônio falará um pouco mais da personalidade em um vídeo futuro, ou seja, em outubro. Já a princesa Amber teve seu ovo de dragão encontrado ao invés do ovo de Spike. Que frase feia essa daí. Consequentemente, o ovo dela chocou e nasceu a pequena Amber. A diferença de personalidade dela entre a personalidade do Spike é que ela, além de ser fêmea, eu fiz ela ter uma mescla de personalidade da Trixie, Luna e, por incrível que pareça, da Hardy ou Rainbow Dash, se tu não entende meu inglês. Pois na fanfic, ela é uma grande fã dos Wonderbolts, ou melhor, Swap Bolts. Isso não tem graça.
Não se preocupe, o nome dos Wonderbolts não está mudado. Acalme seus panos quentes, pelo amor de Deus. Enfim, como ela é uma grande fã dos Wonderbolts, ela tem uma grande influência da Capitã Rainbow Dash. Sim, a Rainbow Dash é a Capitã dos Wonderbolts neste universo, junto com a Fluttershy e o Thunderlane. Falando em Thunderlane, Amber nesse universo tem uma paixão por Thunderlane. Ok. Podem começar as fanarts de chips, galera! Aê! Amber também tem um ego grande, mas possui diversas amigas em Waterloo. Por isso Amber fica se gabando em cima de Trixie, zombando da cara dela. Foi bem divertido fazer a personalidade da Amber desse jeito. Outra mudança no caso é a Spitfire. Como ela não é a capitã dos Wonderbolts, ela é basicamente a Rainbow Dash desse universo. A diferença é que ela é um pouco mais sensível, é um pouco mais fangirl que a Rainbow Dash. Ela com o tempo vai virar amiga de Amber e da Trixie, só que um pouco mais da Amber, pelas duas serem grandes fãs dos Wonderbolts. Como ainda estou fazendo o terceiro capítulo neste exato momento, não temos muito da Spitfire ainda, mas por enquanto, acho que ela teve uma boa introdução e pode ter um bom desenvolvimento. Agora eu vou falar um pouco das personagens que ainda não apareceram direito, mas que vou falar pois são partes da Swap Six. Começando por Lightning Dust. A personalidade dela não mudou muito da original. Causou um tornado que quase acabou com as minhas amigas. E daí? A diferença é que ela é um pouco mais sociável que a original. Ela também é fã dos Wonderbolts, mas não tanto quanto a Spitfire. Por isso ela tem um pouco mais de ódio da Spitfire. Ou seja, elas meio que são rivais, competitivas para ver quem entra nos Wonderbolts primeiro. Ou seja, as duas são basicamente a Rainbow Dash. A diferença é que eu considero a Spitfire um pouco mais sensível, um pouco mais ingênua. Ela seria uma Pinkie Pie mais controlada, uma Pink com Rainbow. Não sei se deu para entender, mas né. Limestone Pie também foi mudado. Mas você se pergunta, ela é a troca da Pink? Ela é a mudança da AJ, ou seja, ela pode ser considerada o elemento da honestidade, pois ela é honesta, mas da maneira que ela é. A personalidade dela não mudou muito, a diferença é que ela é uma mescla dela mesma com Applejack. E não, ela não tem sotaque caipira, pelo amor de Deus. Mas isso não deixa dela ser uma personagem legal. A relação dela com as outras é bem variada, às vezes ela é calma. E às vezes ela odeia as pegadinhas que a Lightning Dust prega nela. Isso ainda não aconteceu nas fanfics, mas elas já apareceram interagindo juntas no segundo capítulo. Agora duas personagens que ainda nem apareceram, mas vão aparecer. Estou falando aqui para dar um pouco de hype. É a Sugar Bell e a Coco Pomer. Sugar Bell, ao invés de estar naquela vila da Starlight, está em Ponyville. Ou seja, vocês já devem saber o destino da própria Pink, né? Vocês já devem saber qual é o destino que a Pink tomou, né? Pois é. Pois ela é basicamente a troca da Pink. Então não tem muito o que dizer por agora. Agora a Coco, ela é sem dúvidas a Harriet desse universo. Só que ela é menos chata que a Harriet. Ela pode ser considerada uma mescla da Harriet com a Fluttershy. Tem sua própria boutique e tal. Agora a interação entre elas é diversificada, pois elas podem até ter personalidades distintas como as Main Six. Mas as Swap Six não são tão perfeitas como as Main Six. Tem suas brigas, seus conflitos, pois as próprias personagens que eu peguei para criar este grupo são personagens que criariam facilmente um grande conflito. Mas com o tempo, elas obviamente desenvolverão sua amizade, pois é exatamente assim que funciona. Agora os outros personagens que estão na trama, que tiveram seus papéis trocados, não posso falar muito, pois não estão todos trocados ainda. Eu sou preguiçoso. Só posso falar por enquanto que a Twilight teve um destino bem engraçado e irônico. Enfim, agora eu vou falar de algo que eu estava ansioso para comentar e perguntar. Eu gostaria de saber da opinião de você sobre a origem de Kitari se passar no universo de Swap's Magic. Sim, eu estou nessa dúvida. Claro, a história é minha, eu faço o que eu quiser com ela, mas eu quero saber da opinião de vocês. A história da origem de Kitari estar se passando no universo de Swap's Magic. Então, o que vocês acham? Eu realmente adorei começar a produção desta fanfic, e as mudanças que foram causadas neste universo. Já criaram várias fanarts, e quando eu digo várias, eu digo 3, sobre a fanfic Swap's Magic, pois eu só divulguei ela no Facebook e alguns sites e alguns fóruns. Mas eu realmente gostaria que vocês também fizessem fanarts, além da origem de Kitari, do Swap's Magic, pois eu gosto quando criam fanarts de coisas que eu crio. Pois, torna um negócio um pouco mais vivo. Parece que o negócio ele existe mesmo neste mundo, que as pessoas estão gostando, que se importam. Então, pois é,
O próximo capítulo promete se focar mais na interação da Swap Six, seu mínimo. E para aqueles que querem ler os 2 capítulos da fanfic, o link está na descrição e nos comentários. Se quiserem dar alguma ideia para personagens que podem ter seus papéis trocados, digam aí nos comentários. Aceitarei sugestões, como por exemplo, Cadence ser a Chrysalis e Chrysalis ser a Cadence. Se tiver alguma crítica sobre a fanfic, deixe nos comentários. E se quiserem bater um papo sobre ela, é só entrar na comunidade do G+, Swaps Magic Fã Club. Sim, temos o fã clube dela. Não muito popular, como vocês podem ver, porque praticamente sou eu que posto lá. Mas se você quiser mandar alguma ideia sobre o que eu posso fazer na fanfic, e principalmente fanarts, então mande lá no fã clube. Enfim, se curtiram o vídeo, clique no gostei, adicione os favoritos para me apoiar. Se entrou no canal agorinha mesmo, se inscreva se estiver interessado em mais conteúdo Brony brasileiro de qualidade. Muito obrigado por ter assistido e falou!